Paz do Senhor, igreja, amém.
Mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui, trazendo mais um estudo, mais uma palavra. E como já é nosso costume, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu vou convidar a todos para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo. Amém? Amém. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, toda honra e toda glória, Senhor, todo louvor, toda adoração, clamamos por Ti, clamamos pelo Teu Espírito Santo, para que Ele esteja aqui conosco, Senhor, nos guiando, nos conduzindo nesse estudo, nos dando entendimento da palavra, nos dando discernimento espiritual, para que possamos produzir frutos para o reino, possamos produzir frutos de amor, frutos de entendimento, frutos de despertar espiritual e de consciência espiritual, Senhor. É o que clamamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos para estarmos abrindo a Bíblia na primeira carta de Pedro, 1 Pedro. Hoje nós vamos estar lendo no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Pedro 4, 1 a 6. Amém? 2, 5, 1. Achei. A morte para o pecado e a pureza de vida. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não viveis de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Amém? Essa carta de Pedro, irmãos e irmãs, ele vai estar nos lembrando, nos exortando a termos uma atitude positiva em meio a tudo que possamos estar enfrentando, todos os sofrimentos, todas as injustiças deste mundo, e mantendo a nossa fidelidade a Jesus Cristo a todo custo. Então podemos dizer que esse trecho da carta de Pedro, ele vai estar nos convidando, nos lembrando, exortando que devemos ser imitadores de Jesus, devemos imitar a Cristo, né? E nós podemos dividir esse pequeno trecho, ele é um trecho pequeno, mas um trecho com muito ensinamento do apóstolo Pedro, em 3 partes, 3 destaques. Versículo 1 e o versículo 2, Pedro vai estar nos chamando a imitar Jesus para que possamos ter a vitória sobre o pecado. Nos versículos 3 e 4, ele nos chama a imitar a Jesus para que possamos, através dessa imitação, rejeitar a vontade do mundo, a vontade mundana. E nos versículos 5 e 6,
ele nos diz que, imitando a Jesus, nós vamos ter garantia de vida espiritual, enquanto os pecadores terão punição. Bem? Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 3 trechos, né? Para que possamos entender quão importante, como devemos ser imitadores de Jesus, imitadores de Cristo. Então no versículo 1 e 2, Pedro já inicia dizendo: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Pedro está dando continuidade à sua carta. Aqui nas nossas Bíblias, de uma maneira didática, a carta é dividida em capítulos, em versículos, em tomos, né? Mas a gente precisa entender que o texto original, ele não tem divisão nenhuma, é um texto direto, é um texto corrido, vamos dizer assim. Então Pedro está mantendo a mesma linha de raciocínio que ele está trazendo e que nós já trouxemos aqui também no capítulo anterior, no capítulo 3. Então lá no versículo 18 do capítulo 3, logo um pouco acima aí, quando ele fala: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então ele volta a falar que, agora início, ele volta nessa mesma linha de raciocínio. Olha, Cristo sofreu na carne. Ele sofreu na carne para deixar o pecado e para nos dar também o caminho da salvação, né? Então ele tá mostrando o seguinte: o que ele está querendo nos mostrar? Que Cristo, ele venceu o pecado de forma definitiva, através do sacrifício da cruz, né? Ele foi até o limite da morte. Ele pagou as nossas dívidas de pecado pelo sacrifício dele. Ele derramou o seu sangue, ele suportou a cruz, né? Ele desprezou toda aquela vergonha que a morte de cruz era a morte mais humilhante que existia naquela época, ou seja, ele foi humilhado, ele passou por cima de humilhação, passou por cima de toda vergonha, passou por cima de todo sofrimento, de toda dor física, para vencer o pecado, para nos livrar do pecado. E ele teve essa resistência, essa força para vencer tudo aquilo que ele sofreu, através do poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo, ele hoje está conosco. Porque quando Jesus assunçou aos céus, ele falou: eu deixo com vós o meu Espírito, o Espírito Santo. Então foi através do poder do Espírito que ele venceu todas aquela dor, aquela humilhação, aquela vergonha, tudo aquilo, né, que como Pedro diz aqui, tudo aquilo que ele sofreu na carne para enfrentar o pecado. Então agora Pedro está nos chamando, olha, ele nos chama aqui, ó: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então, se Cristo sofreu, foi humilhado, sofreu tudo que um ser humano poderia ser sofrido, mas ele venceu através do poder do Espírito Santo, todos os sofrimentos que nós possamos estar passando, nós possamos estar vivendo, toda humilhação, toda dor, toda tristeza, tudo que é inerente ao mundo e que possa de alguma forma estar nos afligindo, nos atingindo agora, nós temos que armar-nos com o mesmo pensamento de Cristo para superar essas dificuldades e não cair novamente no erro, no pecado. Então, quando Pedro usa essa palavra armai-vos, ele está utilizando uma palavra que a origem dela é de armamento de guerra mesmo, de batalha espiritual. Batalhar no pensamento, batalhar na consciência, batalhar no espírito, de que se nós estamos sofrendo, Jesus também sofreu. Se Deus permitiu o sofrimento do seu Filho para nos ensinar,
por que ele não permitiria que nós também sofrêssemos para aprender? Pedro está trazendo essa palavra aqui porque ele sabia que muitos daqueles cristãos que ele está, para os quais ele estava escrevendo essa carta, estavam sofrendo pesado, sofrendo moralmente, fisicamente, toda sorte de perseguição, de dor. E nós devemos trazer isso para o nosso tempo. Obviamente que nós não estamos sendo perseguidos e sofrendo como aqueles nossos irmãos da época de Pedro. Mas nós podemos estar sofrendo coisas do mundo, sofrendo perseguições do mundo. Né? Sofrimentos que o mundo traz. Então Pedro, ele está nos convidando a nos mantermos fiéis à vontade de Deus. Né? E Pedro, ele deseja, ele entende e deseja que a gente sabendo, né, de todas essas coisas, tendo todo esse conhecimento do sofrimento de Jesus, você possa se revestir com a armadura, você pode se vestir com essas armas, como ele diz, armai-vos, diante de todos os problemas, diante de todos os sofrimentos, para poder enfrentá-los no amor de Cristo, enfrentar de uma forma, que nós veremos à frente, de uma forma positiva, sem pecado, sem retrocesso, vamos dizer assim. E o objetivo, né, de nos armarmos e pensarmos como Jesus, e termos essa consciência do sofrimento de Jesus, que o sofrimento de Jesus foi maior do que qualquer sofrimento que nós possamos estar sentindo ou tendo agora nesse mundo, é para quê? É o que ele responde no versículo 2, para que no tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, enquanto houver vida em nós, esse tempo que vos resta na carne é tempo de vida terrena, é tempo de vida nesse mundo aqui, porque nós somos finitos, a morte ela é certa, é a certeza que nós temos. Então todos nós temos um tempo que nos resta, uns mais, outros menos, não importa, nós temos um tempo restante de vida. Então o que Pedro está ensinando é isso, que nesse tempo que nos resta, nós estejamos armados, estejamos com o nosso pensamento voltado a Cristo, como Cristo, entendendo todo o sofrimento dele, para que nós possamos ter força e estarmos motivados a não viver mais de acordo com os desejos errados e imorais deste mundo. Então é batalhar mesmo para viver conforme a vontade de Deus, através da fidelidade, da fé, né? Em uma vida ainda que estejamos sofrendo, possamos combater o pecado. E por que nós devemos combater o pecado? Porque já é o que Pedro continua dizendo, porque já basta, agora a gente já parte para a segunda, para o segundo destaque desse texto, quando eu falei que, imitando a Jesus, nós vamos rejeitar essa vontade mundana. Porque já basta, é o que ele fala, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Ou seja, então Pedro aqui dividiu a nossa vida no antes e no depois. Primeiro ele fala, olha, para que o tempo que vos resta na carne não viveis em pecado. Por quê? Porque o tempo que já vivemos no pecado, já basta. Não precisa mais, já vivemos muito no pecado, então vamos aproveitar esse restinho de tempo que nós temos aqui, que já tivemos a consciência em Cristo, para abandonarmos o pecado. Né? E Pedro está falando, está escrevendo ali para pessoas que, vejam bem, quando Pedro fala aqui, olha, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias, ele estava falando para aquelas pessoas, para os gentios, para aqueles cristãos que viveram como gentios e que foram gentios e se converteram, há pouco tempo se converteram, depois da vinda de Cristo, né, através ou do Evangelho de Cristo, ou
das epístolas dos apóstolos, dos ensinamentos dos apóstolos, eles viviam com gentios, onde que essas coisas que ele fala aqui, dissoluções, orgia, bebedeira, aquela vida impura, de impureza sexual, de festa, o tempo todo, aquilo era normal para os gentios. Aquilo era a natureza moral deles. Então vejam bem, então aquelas pessoas tiveram uma vida inteira praticando aquilo, entendendo que aquilo não tinha problema nenhum, e agora vinha um ensinamento diferente, falando, não, vocês estão errados, isso é pecado e vocês vão sofrer julgamento, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vocês vão sofrer julgamento. Então basta. O que vocês fizeram já foi feito, vocês já andaram com os gentios, fizeram tudo que os gentios queriam que vocês fizessem, agora basta, agora chega, agora vocês conheceram a verdade, agora vocês conheceram aquele que livrou vocês do pecado através do sacrifício na cruz, então agora vocês vão cortar toda essa ligação de pecado com os gentios. E esses gentios, né, eles estavam perseguindo aqueles cristãos. Aqueles cristãos, eles decidiram, tomaram a decisão de seguir a Cristo, de abandonar tudo aquilo, mas o que acontecia? Aqui, olha, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, aquelas pessoas aceitaram a Cristo, mas as outras que não aceitaram e que eram companheiros deles, vamos dizer assim, os companheiros de pecado, passaram a difamá-los, humilhá-los, questioná-los, não aceitaram a conversão deles. Isso a gente vê acontecendo o tempo todo hoje também. Não, obviamente, com a intensidade daquela época que envolvia muita impureza, muita violência, né? Como Pedro diz aqui, muita dissolução. Dissolução é briga mesmo, né? Mas eles eram perseguidos por terem tomado essa decisão. Eles eram perseguidos. E diante dessa perseguição eles estavam sofrendo. Né? Nós não podemos esquecer que eles estavam vivendo um contexto em que Nero era o imperador e que perseguia, matava, judiava mesmo aquelas pessoas. Então Pedro está fortalecendo a fé daquelas pessoas, exortando eles a serem imitadores de Cristo, eles entenderem que eles estavam sofrendo, que eles estavam sendo perseguidos, mas que eles tinham que abandonar o pecado. Inclusive durante o louvor, eu fiquei pensando, meditando nessa palavra e no louvor que Patinha trouxe, quando ela fala aqui, mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia as tentações me chamam, todo dia o pecado vem. É a mesma coisa aqui, era todo dia os gentios chamando eles para voltar. Não, volta só. Antes que era bom, aquilo que a gente estava fazendo antes que era certo, aquilo que era legal, era gostoso, vocês estão errados, agora vocês estão sofrendo. Para que vocês vão ficar sofrendo aí? Vão voltar para os prazeres do mundo, os prazeres mundanos. É o pecado, é exatamente o que o louvor fala, é exatamente o que Pedro está falando para aquelas pessoas aqui. Eles vão te chamar, aí vocês não vão aceitar, eles vão humilhar, como ele diz mesmo, vão difamar. Né? A gente sabe que é assim que acontece. Não no mesmo nível, mas é assim que acontece. Mas Pedro fala, mas basta. Esse tempo já passou. Voltem a Cristo, pensem como Cristo, olhem o que Cristo sofreu, e esse tipo de sofrimento que vocês estão tendo por causa disso, vocês vão superar na fé. Por quê? E por que Pedro está exortando? E aí Pedro traz, agora que nós entramos na parte principal desse texto, que é uma parte muito interessante, muito profunda também, que são os versículos 5 e 6, então Pedro ele faz todas essas colocações e traz a conclusão falando que todos, né, todos aqueles, os gentios e os cristãos, os que saíram do pecado e os que ficaram no pecado, todos hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, Pedro aqui ele já passa para a questão do julgamento. E essa questão do julgamento, ela está presente em vários
em várias passagens bíblicas. Ela é um dos temas de muito estudo, muito debate, e aí essa questão do julgamento leva para a questão do inferno. Tem aqueles que acreditam que existe inferno, tem os que não acreditam, que acham que o julgamento ele é espiritual. Nós não precisamos entrar em todas essas discussões teológicas, porque elas são complexas, elas são muitas, e você tem estudos em todas as direções. O que eu entendo que nós precisamos ter no coração, é que nós não sabemos como, mas haverá uma espécie de julgamento. Como vai ser esse julgamento? Quando? Isso é um mistério que nós só vamos descobrir quando formos ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus. Mas a palavra fala sobre isso em diversas passagens, inclusive a passagem de Apocalipse. Apocalipse é um livro muito simbólico, muito complexo, mas o Apocalipse ele traz uma simbologia de julgamento muito clara. Quando lá no capítulo 20, nos versículos 11 a 15, quando ele fala do juízo de Deus, é como se fosse uma simbologia de um julgamento mesmo. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e os céus, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros e outro livro da vida foi aberto. É como se tivesse ali um julgamento, uma prestação de contas mesmo. E é o termo que Pedro usa aqui, os quais hão de prestar contas. E o termo prestar contas, que Pedro usa, o termo lá em grego, logos, os estudos falam, é uma palavra que era usada em prestação de contas de relações mesmo comerciais na época. Então, quando Pedro fala esse prestar contas, esse logos, as pessoas ali sabem que ele está falando daquele logos que era a prática da época, que era uma prática comercial, era um livro mesmo, onde você anotava a dívida, anotava o pagamento, anotava juros, abates, ou seja, um livro, como se fosse, entre aspas, um livro contábil. Então é prestação de contas mesmo. Então Pedro está falando de prestação de contas. E por que ele está falando de prestação de contas? Porque nós estamos aqui em pessoas que eram pecadoras, abandonaram o pecado, mas eles estão sofrendo pressão, estão sofrendo perseguição ou pressão para voltar ao pecado. E ali, muitos daqueles que estavam recebendo essa carta já tiveram conhecidos, pessoas, companheiros, familiares, pessoas da mesma cidade, foram mortos nessa perseguição contra os cristãos. Então Pedro está falando, olha, mas acho que o julgamento, esse julgamento aqui dos homens que estão nos matando, não é o julgamento verdadeiro. O julgamento verdadeiro é aquele que quem proferirá, é o que ele fala, é competente para julgar vivos e mortos. Vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos. E esse trecho é um dos trechos mais difíceis da Bíblia, que tem, eu li num dos textos que eu estava estudando, tem um autor que fala que tem mais de 20 interpretações para essa passagem da Bíblia. Aí tem aqueles que interpretam vivos e mortos no sentido espiritual, tem aqueles que interpretam das pessoas que já tinham morrido e estavam no inferno, mas a interpretação que tem maior número de correntes, de adeptos, de estudiosos e que eles entendem, eles pegam o contexto. Esse contexto em que Pedro estava pregando. Esse versículo aqui é muito bem explicado pelo verso 18 do capítulo 3. Também faz a correlação. Mas aqui, Pedro, quando ele fala mortos, e ele está falando para aquelas pessoas, eles estão falando daqueles mortos, naquele momento, que foram perseguidos. Porque, vejam bem, Pedro está falando em julgamento.
Então aquelas pessoas estão pensando assim, não, mas nós estamos aqui vivos, nós estamos recebendo essa palavra, mas e os nossos companheiros que morreram por um julgamento injusto de Nero, ou dos soldados, ou daqueles que nos perseguem? Então Pedro está falando, mas esses que foram mortos, o verdadeiro julgamento que eles terão é naquele que tem competência para julgar. E quem tem competência para julgar é Deus. É Jesus. Então, o julgar vivos e mortos, é tanto aqueles que estavam ali ouvindo a Pedro, que eram os vivos, tá? Continuem firmes, e vocês serão julgados por aquele que tem competência. Não tentem fazer justiça com as próprias mãos. Pedro fala muito isso também na carta dele, em textos anteriores. Não tentem fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo que os pecadores, os gentios, estejam de certa forma triunfando, o triunfo verdadeiro virá no julgamento justo, no julgamento de quem tem competência para julgar. Então vocês não vão vingar, vocês não vão retribuir o mal com o mal, vocês vão seguir a Cristo, vão suportar todo o sofrimento, toda a perseguição. Então nós temos que suportar tudo que a vida nos traz, porque o julgamento não é desse mundo, não é das pessoas que olham para a gente e julgam se nós estamos bem, se estamos mal, se nós merecemos ou não merecemos. Esses são julgamentos pecaminosos. O julgamento verdadeiro virá somente de Deus. E nós temos que estar como imitadores de Jesus para quando acontecer, e não sabemos como vai ser, então nós temos que nos manter preparados. Porque, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Por isso que esse texto, os mortos, eles falam daqueles que talvez eles foram julgados na carne, mas eles podem viver em Deus, na vida espiritual, através do julgamento no Espírito, vivificado no Espírito. Então, concluindo aqui o nosso texto de hoje, então, pensando como Cristo, o cristão sofre, mas ele visa vencer, renunciar e obter a vitória contra o pecado. Esse é o nosso caminho. Porque fazendo isso, imitando a Jesus, teremos vitória, rejeitaremos a vontade mundana e pecaminosa, faremos a vontade de Deus e nos livraremos do julgamento que condenará definitivamente o incrédulo e rebelde, mas nos dará definitivamente a nossa habitação em paz com Deus na eternidade espiritual. É nisso que nós cremos, é nisso que nós precisamos manter firme nossa fé, de que haverá um julgamento espiritual e nós seremos vencedores se formos imitadores a Cristo e teremos a paz eterna, por mais que enfrentemos tribulações e dificuldades aqui nesse mundo. Amém?